fato que ocorreu em Manaus. Está no portal Metrópole. Pai falece num motel com a filha. Isso mesmo. Não é que a filha foi lá visitar o pai. É que o pai foi copular com a filha naquele local. Aí nós vamos pensar assim, puxa vida, mas então é uma pedofilia, pederastia? Não, a filha não é de menor. A filha é de maior de idade e muito. Sabe a idade da filha? 46 anos. Ele 60 e pouco. 64 por aí. Acho que até mais de 64. E certo lá, não aguentou o tranco, faleceu. Ou talvez por conta do azulzinho, e a família está totalmente constrangida, não quis dar entrevista, e suspeita que um filho que a filha teria, que seria o neto desse camarada, seria na realidade o seu próprio filho. Então ele é avô e ao mesmo tempo pai de um filho, possivelmente, supostamente possa ser, que tem possivelmente quase 20 anos, porque, segundo a família, esse relacionamento incestuoso já ocorre há quase ou há mais de 20 anos. Olha a perversidade, e casos como este está assim espalhados por esse Brasil e mundo afora, principalmente nos interiores. Incesto, caso de incesto ou incesto, uma vez até vou falar que era incesto, alguém me corrigiu que é o certo, é incesto, que é abominável à luz do Evangelho, né? À luz da palavra de Deus. Em Levítico é uma proibição o pai deitar com a filha ou ver a nudez dela, do mesmo modo a filha ver do pai, no sentido ali como falar a palavra, uma linguagem mais erudita, vamos dizer assim, diz respeito ao coito mesmo em si, né? Caso absurdo. A própria legislação brasileira também veda o incesto. Apesar da turma do PT e a senhora Érica Cocaia querer que isso fosse tirado, ou estava até fazendo apologia ao incesto em alguns dos seus discursos. Isso, inclusive, na época, deu muita polêmica, ao ponto da ala direitista bolsonarista já começar a atacar, falar dela, né? Claro que o Bolsonaro tinha sido eleito ainda, acho que nem era candidato, mas teve essa polêmica, eu me recordo. Então, temos esses casos lamentáveis aí. Em alguns casos, a criança do casal, né, casal entre aspas, nasce perfeito. Em outros casos, por conta de alguma problemática de sangue, nasce com alguma debilidade. Eu me recordo de uma história, um fato ocorrido nos Estados Unidos, que a filha, ela foi, então, cuidada por uma família, ou uma outra família, a família de terceiro, não a original dela, né? E depois de 20, 30 anos, ela já com uma certa idade, quase 40, ela encontra um homem de quase 60 anos. E daí tem uma dúvida, casam, tem um filho, uma filha perfeita, e depois vão descobrir que é pai e filha. Porque fazia muito tempo que ele tinha dado a filha do ato, né? Ou seria de uma família cuidar, e ele tinha ido para uma outra cidade dos Estados Unidos e ocorreu esse fato. Aí é um caso sui generis, um especial, não se sabe, né? Agora, esse aí já é mais lamentável. Agora, parando para analisar, né, do ponto de vista do Evangelho, num caso onde exista esses erros, que claro, depois que se descobre, às vezes o erro vai até o final sem saber, como é que se procederia, né? Teria que haver
o rompimento do casamento, casar novamente, mas o filho daqueles dois estariam ali, é algo complexo para se meditar, né? Agora, nesse caso, é bem explícito e terrível, porque sabia que ele era pai e ela sabia que ela era filha dele. Quem faleceu, Lucas, foi um camarada no Manaus, ou em Manaus, num motel, onde ele foi copular com a sua própria filha. Tem até o nome, tá no site Metrópolis, aí você pode ver. Acho que foi nesse final de semana aí. E ele faleceu por conta, possivelmente, do próprio coito. Não está divulgado se foi por algum outro motivo, mas é o que dá para entender, né? Poderia ter usado o azulzinho, ou por ter acontecido alguma problemática de coração, né? Enfim, não disse claramente, ou talvez mas isso eu acho até um pouco complicado, se é que a filha tinha amor como de marido do seu próprio pai, e isso até configura o complexo de Édipo. Então, se ela tinha amor, eu acho que não ia fazer, mas poderia até fazer por conta do nojo, às vezes poderia estar sendo forçada a fazer, bem que já tinha um relacionamento, mas depois de um tempo poderia ser que ela não gostasse mais, que ela poderia ter envenenado ele ou feito alguma coisa nesse sentido. É o que eu estou pensando, mas não foi dito o motivo. Eu vou ler até a notícia, né, porque eu estou falando assim, eu já estou aqui com o meu computador, e aí vocês vão ter a noção. Só não vou divulgar o nome das pessoas, né, e daí posso sofrer alguma retaliação aqui do próprio YouTube. Vamos ver se eu encontro a notícia. Ó, o motivo está certo. Homem morre em motel durante relação sexual. Durante a relação mesmo. Então, não é o outro motivo. E com a filha. Foi ontem. Familiares contaram que os dois mantinham um relacionamento aproximadamente há 20 anos. Na noite, aliás, não foi ontem, não, foi sexta-feira. Na noite dessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020, um homem identificado como Parará Parará, de 64 anos, morreu durante uma relação com sua filha de 46 anos. O local do ocorrido foi um motel localizado na rua tal, na zona sul de Manaus. A mulher de 46 anos foi identificada, o nome dela. Familiares que preferem não ser identificados relatavam que a filha teria um relacionamento com o pai há aproximadamente 20 anos e que a mesma já teria tido um filho dele. Está aí a informação, um caso estarrecedor de incesto contrário à palavra de Deus, né? É verdade lá em Levítico. Por mais que muitos acham isso um absurdo, mas isso acontece até com uma certa frequência em várias regiões, principalmente nos interiores de cidades ou dos rincões do Brasil e de alguns estados, né? E no mundo todo acontece, lamentavelmente. Eu citava o complexo de Édipo, quem falou muito sobre isso foi o Sigmund Freud. Ele dizia que a filha sempre tinha um apego ao pai e o filho à mãe. E poderia ter também a questão sexual ali, não só de ordem afetiva, né? E a gente, do ponto de vista bíblico, entende que também é uma perversão do próprio maligno, né, a destruir a família. Essa é a grande realidade. Porque nós não estamos num tempo de Ló, lembrando que Ló copulou com as suas próprias filhas, e embriagaram ele copulou com as suas próprias filhas. Só que as duas nações que nasceram, que foram os filhos do próprio Ló com as suas filhas, foram cidades ou nações amaldiçoadas pelo próprio Deus. Isso porque Ló perdeu a mulher dele, que olhou para trás da cidade de Sodoma e Gomorra e virou uma estátua de sal, né? Nós tivemos casos de Abraão casando com a minha irmã, né, que era Sara, que era irmã só por parte do pai, né? Agora, no tempo bíblico acontecia muito isso, alguns incestos eram entre irmãos, entre tios e sobrinhas, tem relato na Bíblia. Esse caso do pai com
com as filhas, o narrado mais clássico é esse de Ló. Só que isso era antes da lei. Quando veio a lei, pelas taubas ali que Deus concedeu a Moisés, proibiu essas relações, né? Esses relacionamentos. E como, por exemplo, no Brasil nós temos a influência do direito canônico, do direito religioso, na própria legislação brasileira, no Código especificamente penal, veda o incesto. Até nós vamos ler aqui o artigo do Código Penal que veda. Mas tem alguns deputados ligados à esquerda extremista que querem liberar o incesto, tá? Como eu estava citando aí no momento, a própria Érica Cocaia, né? Falou um pouco sobre isso. Mas já tem outros projetos, não é só ela. Também configura aí para tirar essa vedação, né? O incesto é crime. Apesar de a lei brasileira entender que o incesto, isso pela jurisprudência, né? Que o incesto já com maior de idade já não configura, se há consentimento deles, um crime, né? O crime seria com pessoas menores de 14 anos, que seria o estupro de vulnerável. Estaria no artigo 217. Vamos ver a mensagem pessoal aqui que está comentando. Boa noite ao canal, boa noite. Aliás, boa tarde, Pai de Cristo a todos. Havia essa aberração na mídia digital, existem coisas aí que Deus duvida. Vanessa de Assis. Lucas, visto que notícia é essa, nem acreditei. Incesto me lembra a história do autor grego Sófocles, que se chama Édipo Rei, sim. Vocês imaginam a cabeça dessa criança no futuro, coitada da criança. Pois é. Do que... já respondi. Lucas, misericórdia, Raimunda. Irmão, na verdade, as mulheres que sentem atração pelo pai são comparadas a Eletra. Ah, sim, Eletra, é complexo de Édipo, é do filho com... Tá certo, obrigado pela correção. Pelo filho com a mãe. E o complexo de Eletra é do pai com o filho, né? Sim, sim, ambos da mitologia grega, verdade. Vamos ver aqui na legislação brasileira se a gente encontra aqui algo referente. O artigo 217-A do Código Penal é estupro de vulnerável, reclusão, estupro 213. A questão seria mais do estupro, né? O incesto não é tão falado. Agora, claro que tem o artigo, pelo menos aquele outro não é falado, 226, esse aqui é o 226.2, que diz no Código Penal Brasileiro. E o Código Civil proíbe o casamento entre ascendentes e descendentes, seja o parentesco natural civil, que é o artigo 1521, inciso 1 do Código Civil. É só no caso que é crime quando as pessoas sabem que tem uma linha de parentesco. Quando não sabem, aí é um erro, né? Vamos ler esse artigo aqui, 226. Vou ver se eu consigo aqui trazer. Eu estou colocando aqui 226, 236 do Código Penal e não aparece o dispositivo. Será que eu tenho que ler aqui, né? 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contratante, ocultando, impedindo que não seja casado anterior, detenção de 6 meses a 2 anos. Isso com relação ao induzimento ao erro essencial e ocultação. De impedimento que seria em casos que a pessoa sabe que é pai e filha e o camarada, por exemplo, insiste. A filha não sabe, mas ele sabe, né? E o 226, a pena aumentada,
metade do seu agente descendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, empregador da vida ou qualquer outro tipo que tiver relação, né? Isso se diz ao estupro vulnerável. Na realidade e quase que não é. Vai depender do caso concreto. Porque se isso eu estou falando no direito, não estou falando do ponto de vista teológico. Com relação ao consentimento, se houver consentimento, talvez não tenha nem a pena. Depende dos julgados, dos tribunais, que são chamadas jurisprudência, porque na legislação brasileira não fala muito a respeito, principalmente daqueles que são maiores de idade, menores de idade, 18 anos, menor de 14 anos, vulnerável, daí sim, né? Deixa eu ver aqui na jurisprudência a questão de incesto, só para a gente matar aqui a curiosidade, sanar a dúvida. Jurisprudência, vamos ver aqui. Que a gente sabe que do ponto de vista bíblico é totalmente errado, né? Mas vamos ver o que diz na legislação dos homens, já que estamos no Estado Democrático de Direito, aí se fala de várias sanções para várias pessoas, ou seja, na realidade não se pauta necessariamente pela questão crença católica, protestante ou qualquer tipo de religião que proíba isso, né? Tem que ver o que diz, já que nós estamos no Estado laico, o que diz a legislação. A tipicidade, absolvição, imputação de estupro praticado pelo pai contra a filha de 14 anos, denúncia de esquete durante a noite e tal. A prática de conjugação carnal com filho de 14 anos sem violência ou grave ameaça não constitui crime de estupro. Ou seja, se há consentimento, não constitui o crime de estupro. O julgamento moral do incesto não pode fundadamente ou se fundamentar o juízo de reprobabilidade penal se a conduta é atípica. Além disso, o sistema penal não se mostra capaz de eficaz para intervir agora no conflito familiar instaurado, já apaziguado pelo próprio tempo. É um julgado do TJ do Rio de Janeiro. Vamos ver outra aqui. Indica que houve conjunção carnal repetida vez entre pai e filha, mas não há como afastar o consentimento da vítima nem a sua plena capacidade de resistir ao assédio paterno, de modo a se reconhecer a vulnerabilidade emocional e o temor reverencial. Coincidência do artigo 17A. Adolescente contava 16 anos quando veio morar com o pai, permanecendo junto durante 6 meses. Podia visitar a mãe, as tias e outros familiares quando quisesse, relatando a qualquer momento os atos pecaminosos do pai, pois contava com o apoio financeiro e emocional dos parentes. Também não se pode enquadrar a conduta no módulo do artigo 213, porque a vítima declarou que nunca houve violência nem grave ameaça. Aí não se configura estupro, não se configura abuso, porque é maior de idade, praticamente não tem sanção alguma para ela, a não ser uma reparação, né, de ordem civil e tal. Olha lá. Estou vendo aqui muitos julgados tirando a problemática de incesto, né? Porque na realidade praticamente não se tem. E é mais estupro. Estupro com incesto, né? No caso, o pai força o filho, a filha a copular com ele. Aí estupro porque forçou, mas se não há a forçação de barra, há o consentimento, não é nada. Como dá para entender nesse caso aí dessa mulher com esse pai, e ainda mais que ela também era maior de idade, e se já há 20 anos eles mantinham uma relação, então ela tinha 26 anos, né? Já estava mais do que sábia, né? Estava mais do que na hora, já estava muito além da idade maior, ou da maioridade, melhor dizendo. O que dá para ver aqui na questão da jurisprudência, né? É que muitos casos foram levados lá com questão de estupro e incesto, foram deixados de lado porque não tinha configuração, não tinha como comprovar isso, ou era por consentimento, e não tem punição para isso. Embora seja moralmente execrável e pecaminoso,
o conúbio sexual, que é o coito consensual, consentido entre pai e filha, configura incesto, que não é descrito na lei penal como crime. Não é. Agora está claro, né? Então, o incesto na lei brasileira não é crime, é o estupro de vulnerável. Então, já uma correção minha aqui, que eu confundi, que na realidade menor, aí é estupro de vulnerável e tem a questão do incesto, aí sim. No entanto, se for de maior de idade, haver o consentimento não configura nenhuma tipificação penal, porque o incesto não é crime no Brasil. E o que a Érica Cocai queria tirar, então, na realidade, é até a questão desse estupro de vulnerável aí, ou fazer uma espécie de doutrinação que pudesse valer até quando não tivesse o tal do consentimento. Enfim, é uma questão bastante polêmica essa, né? Então, no Brasil, está liberado, não é crime. Assim como o divórcio também não é crime, e biblicamente falando, dependendo do caso, se for mesmo por ato de prostituição, né, do camarada que fez o ato, é um pecado, né? Mas na lei não é. Como outrora era em 2005, até 2005 a lei do adultério existia. O adultério era crime, agora já não é mais. Mudança na legislação brasileira que permite esses casos aí. Aí aqueles que não são tementes a Deus, né? E aí é uma luta isso aí. Isso aí é uma barreira, uma lei que trabalha. Tem pai que tem filho e filha, às vezes fica dando carinho mais para a filha porque na realidade gosta da filha. E às vezes não faz por conta de ser moralmente reprovado, né? Se eu vou parar para analisar, tem, por exemplo, casos que a gente já imagina de longe ou sabe. Por exemplo, o camarada teve um filho com uma outra mulher. Aí não ficou com essa outra mulher, teve um outro casamento e teve uma filha. A mulher, para que a outra não volte, ou para que não haja um ciúme grande, aliás, para que ela não perca por conta do ciúme, o marido, ela é capaz até de consentir fazer a prostituição, a porneia do próprio pai com a filha. Quando não fazem, comumente, principalmente até em países bem liberais, a filha e o pai na cama no mesmo momento, né? Porque toda essa situação aí de prostituição, de pornografia acontece lamentavelmente. O que dizem, o que aparece lá naqueles filmes de conteúdo erótico é o que acontece na realidade das vidas, né? Que não tem Deus, né? Que não teme a Deus. Porque não se precisa, ainda mais nos dias atuais, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Não precisa mais de um coito de pai e filha para procriar, que é o que ocorreu, por exemplo, no caso de Ló. Ló ia ficar sem descendência, as filhas embebedaram ele com vinho, então tiveram um filho ali, de uma maneira até amaldiçoada. Como já disse, que aquelas cidades que foram descendência por conta daquele filho incestuoso de Ló e com as filhas, foi amaldiçoada por Deus, né? Então, eles acabam fazendo isso aí, e não temem a Deus, né? E é como eu dizia, se tem outras pessoas para fazer, por que vai fazer? Aí vai para o campo de fetiche, vai para tanta loucura, enfim. Ainda mais na época que nós estamos vivendo, da liberalidade sexual, libertinagem e coisas dessa natureza. Já acontece isso dentro de igreja, imagina fora. Como assim? Você duvida? Se procurar, capaz de existir. Caso em que o próprio pai abusou da filha, mesmo sendo pastor. Ou padre. O padre, no caso, não era, o diácono, na igreja católica, por exemplo. Você falar do próprio padre que abusa, até que, na realidade, nem abuso, é o consentimento, né? De freiras, de coroinhas, porque às vezes tem um abuso, mas às vezes tem o consentimento. Essas barbáries aí sexuais está cheio. E lembrando que as pessoas, quando elas estão com aquela... E aí eu digo a questão exatamente do cristão, quando eles estão com aquele rótulo de santidade, de piedade, de homens e mulheres de Deus, eles conseguem esconder tudo isso, né? E o povo vai dizer, mas puderam, não pode ser assim, né?
Tivemos o caso daquele pastor George, vocês devem lembrar, George Alves, né? Que diz que ele abusou até dos filhos e depois matou os mesmos. Que a esposa tinha ido para outro lugar e ele abusou os filhos. Mas parece que até ela estava envolvida, né? Tinha consentimento para ele fazer isso. Ouvia e não dava bola. Tem gente tão perversa nesse mundo que você não imagina. Aí a criança vem para o mundo inocentemente. E isso que a lei condena. Até 14 anos a lei condena, né? Seja parentes ou não. Quando é com parentes é a pena mais agravada. Né? Mais agravante. Então, imagina, a criança vem no mundo inocente, não sabe nada, acha que o pai e a mãe estão limpando ele, está dando banho nele, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Na verdade, está abusando. Está cheio de perverso por aí, só Deus para ter misericórdia. Ah, é. Esse camarada aí, exatamente. Eu nem vou falar esse camarada aqui. Tudo que eu falei com relação a esse camarada aqui no canal, Lucas, o YouTube me censurou. Sim, diz que era com a filha também, né? Sim, abusava abusava desde a infância. Na Holanda, sim, na Holanda, que agora se chama País Baixo, é lícito se praticar pornê até em lugares públicos, como era na Roma, antiga pré-cristã, e lá é liberado também a marihuana, né? Eu estava até falando com uma pessoa recentemente, estava falando de costume. Aí ela dizia o seguinte: mas tem coisas que é costume, a tradição da própria cidade, e se alguém for lá pregar o evangelho, eles podem aceitar Jesus, mas deixar o costume não precisa deixar. Aí eu citei, pois é, mas na Holanda eles têm o costume lá bem liberal de fumar a verdinha, né, e também de ter as suas rameiras. Aí como é que fica? Então aceitou Jesus e continua nas velhas práticas, tem que ter mudança de vida, né? Ser um novo homem, uma nova mulher. O mundo jaz no maligno. Ok, meus caros. Obrigado aí pelas manifestações, tá aí o caso. Geralmente quando eu falo desse caso aqui, o YouTube até trava o vídeo, porque acha que a gente está falando alguma coisa equivocada, mas eu não estou aqui defendendo isso aí, né? Estou falando do direito da Bíblia e tal. Mas mesmo assim é bom para a gente comentar e ver como existe barbáries aí nesse mundo por conta do homem ter piorado cada vez mais, né? Se permanecesse a essência do Senhor, aí seria tudo mil maravilhas. Paz de Cristo, boa